Olá, pessoal! Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live, a 32ª live da Jane Austen Brasil, ou hashtag Jane Austen Lives, contando com a presença hoje do Fabrício Amorim, do Literafoco, que já vai entrar conosco para nós começarmos a discussão desse livro. Neste caso, essa edição minha aqui, de Razão e Sensibilidade. Bom, enquanto ele não entra, a nossa 32ª live da Jane Austen Brasil, hashtag Jane Austen Lives, Razão e Sentimento ou Razão e Sensibilidade da Jane Austen, Sense and Sensibility, portanto. Os capítulos que a gente vai ver hoje, capítulos de 25 a 32, e nós vamos voltar a falar dessa história das irmãs Dashwood que vivem maus bocados nas mãos de alguns rapazinhos que não tem muito caráter, né? Bom, eu vou começar sem o Fabrício, porque parece que ele pode estar tendo algum problema. Eu já tinha visto aqui no meu WhatsApp que ele estava para entrar, mas de qualquer maneira, sejam todos bem-vindos. Bom, até o capítulo 24, a gente viu uma história se desenrolar das irmãs Dashwood serem destituídas das suas posses porque o pai morreu, então elas ficaram à mercê do irmão filho de outro casamento, deixar alguma renda para que elas sobrevivessem, mas isso não aconteceu, era só uma renda mínima ali, uma garantia de sobrevida bem escassa, sem nenhum tipo de conforto. Ao longo dos capítulos aconteceu alguma coisa ali fora, na minha casa. Bom, ao longo dos capítulos a gente pode perceber que a Marianne e a Elinor são irmãs, mas são bem diferentes no comportamento, na questão de personalidade, né? Também percebemos que apareceram alguns pretendentes, né? Lógico que eles não se declararam de imediato, mas a gente tem ali o surgimento de alguns apareceram alguns personagens, como é o caso do Edward Ferrars, que é irmão da cunhada da Elinor e da Marianne. Em seguida, quando elas se mudam para o chalé de Barton Park, que é uma redução significativa na qualidade de vida e da questão financeira dessas irmãs, a gente conhece outros personagens como o Coronel Brandon e o Willoughby. Agora, finalmente, vou adicioná-lo. Então a gente tem uma gama de personagens ali que são apresentados ao longo desses capítulos, e agora a gente vai só aguardar a conexão do Fabrício para que a gente possa começar a partir do 25. Temos também ali... Hello! Ah, Daqui, enfim, vamos lá. Eu estava boa fazendo noite, uma... pessoal. Boa noite. Eu estava Como fazendo é um que vocês estão? apanhado. Como? Oi? Diga o que você estava dizendo que eu te cortei. Não, eu estou dizendo boa noite, como é que vocês estão? Estamos bem, apesar de já começou aqui em Belo Horizonte a ficar bastante seco, né? Então aí prejudica um pouco quem tem problemas respiratórios. Ah, eu tenho sinusite. Aí, Isso. inclusive, eu tô com crise hoje. É bem complicado, mas vamos que vamos, né? Não tá saindo de casa, não dá para, né? Não dá para ser contaminado com esses outros resfriados e gripes. Mas agora a gente vai entrar nos nossos capítulos da noite, que é 25 ao 32, e como eu tenho costume de fazer, dar o título para cada parágrafo, se você me permitir, o capítulo 25 e 26, eles tratam da visita das Dashwoods a Londres. Então, eu tenho que deixar a palavra com você para você me dizer o que você achou dessa decisão delas saírem de um lugar tão isolado para irem para a capital da Inglaterra. Então, eu acredito, antes de tudo, eu gostaria de dizer que essa semana foi a minha favorita de todas Ah, que tivemos. Eu já posso adiantar para vocês que eu comecei a admirar, de certa forma, ou me identificar com a Marianne. Eu ainda Camarim, vou falar sem medo esse nome aqui. bem Ela romântico, vai né? Eu consegui captar um pouco o que ela sente em relação a, enfim, as coisas que nós iremos comentar hoje, né?
Foi uma semana bastante movimentada na leitura do Orgulho e Sensibilidade. Eita, as minhas Ei, o mix, sensibilidades. você fez um mix aí, você orgulho e Quem sabe, sensibilidade, quem mas não sabe um deixa de dia eu acontecer. escrevo, né? Em homenagem a Jane Austen. Mas então, eu achei essa semana assim, realmente foi genial, até porque eu estava precisando que a leitura desse uma guinada, assim, porque, como eu te falei, né, Adriana? Semana de prova, trabalhos, então assim, foi uma Uhum, semana foi muito caiu como uma luva esse momento da história e da gente. Eu não sei sim. se vocês acharam a mesma coisa. Mas então, sobre a decisão delas irem para Londres, não é isso? Uhum, Eu achei que foi importante, até para o crescimento e construção das personagens, inclusive da Mary, vou chamar ela de Mary, tá? uhum. Mari. Inclusive da Mari, porque assim, ela vive muito assim presa a uma ideia, ela é muito limitada àquele universo campestre, digamos assim, aquele universo isolado, como você mesmo falou. E eu Uhum, acredito que, por mais que as coisas não saíram como desejado, eu acredito que ela vai amadurecer bastante. uhum. É a Tá, minha visão assim, da história, né? sim. E eu posso dizer, com spoiler, Sim, porque passou uma motoca aí, que ela vai amadurecer bastante, você vai perceber. Nesse capítulo também, a gente tem uma senhora Jennings bem interessada que elas fossem para Londres para promover essa apresentação, digamos, oficial para a sim, sociedade ali de Londres e que provavelmente que elas conquistassem um rapaz, até recebessem um pedido de casamento, né? isso. Então a gente tem de novo a senhora Jennings como alcoviteira da história. A senhora Dashwood permite que as filhas vão com uma forma até delas se divertirem e passar tempo, né? E conhecerem coisas diferentes, porque Barton era muito limitado, né? Só para chegar à casa dos Middletons, elas tinham que andar 5 quilômetros. Então, imagina você, como é que não era no clima da Inglaterra, né? Que chove muito. Então, imagina que dificuldade de locomoção. A gente continua ainda nesse capítulo com a presença da Lady Middleton, do Sir John Middleton. E a Lady Middleton para mim, é uma mosca morta. Eu até anotei aqui no livro. Não é muito comum xingar Qual personagem, não. personagem? Mas Qual ela é muito... personagem? A Lady Middleton. Ah, sim, sim. E a gente Ela tem... realmente é uma música morta. Inclusive, quando ela aparece, não acontece nada, ela não faz nada de relevante, né? Sim. E a Qual foi o gente tem... capítulo, Adriana, que você deu para esse capítulo 25? Qual Eu foi o falei... nome? na verdade, 25 e 26, eu falei que era as Dashwood visitam Londres. Porque no 25 e 26 está bem Perfeito. concentrado. Elas ficam ainda em Isso. Londres, né? Até o final do Interligados. 32, Interligados. São né? interligados. Mas aí a gente tem também, como o Ebert falou, que as intenções da Marianne para ir para Londres, elas não eram simplesmente de lazer e de prazer pessoal. Ela queria reencontrar com o Willoughby, né? Elas Tanto, foram motivadas pelos desejos, né? Cada uma sim. com o seu propósito. E também ainda no capítulo 26, já passando para o 26, tem uma discussão da família Dashwood, das irmãs e com a mãe, para que a ele não se convencesse de que era possível elas irem para Londres sem grandes gastos, né? Fiquei Alguém com está dó do dizendo aí coitado. que fica com dó do Brandon porque ele tem uma afinidade maior com a Eleanor do que com a Marianne. Mas aí a diferença de idade entre as duas é muito pequena, são 2 anos só, né? Mas a gente vê uma diferença muito grande de personalidade. E é compreensível lá na frente que a gente entenda o porquê talvez dessa afeição do Brandon, porque ele fala que a Marianne faz com que ele se lembre de uma outra jovem que ele conheceu, né? Então tem essa ligação mais forte aí. E não tem como mandar nos desejos do coração, minha gente, né? Talvez eles fossem o par mais correto, mas não tem como mandar. É Deixa eu verdade. ver aqui. Acho interessante o pessoal pensar nessa afinidade do Brandon com a Eleanor. Quem falou foi a Lee. A Lília dos Anjos. Isso. E a Duda tá dizendo que fica com raiva até do
do Brandon por se interessar por Marianne, gente, se a gente for levar em consideração que 17 já era uma idade ideal para ela se casar, mas ao mesmo tempo ela estava com um pezinho na infância, a gente compreende todos esses faniquitos dela, sabe? Essas viagens, inclusive, né? Que ela pensa, ela viaja demais ao longo da nossa leitura, da nossa conversa hoje. A gente vai ver que ela viaja bem na maionese. Lá no capítulo 26, eu até coloquei com exclamação que o Brandon reaparece. Ele aparece em Londres, mas a Marianne completamente irritada com a presença dele, porque ela queria realmente que fosse outro rapaz e não fosse o Brandon, né? E na opinião dela, ele nem era bem rapaz, ele já era um idoso com 35 anos, né? Justamente, inclusive, é como eu te falei, eu me permiti abrir o coração para essa personagem. Uhum. Nessa semana eu consegui entender um pouco as nuances dela, sabe? As motivações. Quem está acompanhando a gente sabe que eu tinha uma ideia contrária, achava ela muito chata e mimada. Mas Uhum. assim, eu acho que no lugar dela eu também ficaria um pouco aborrecido com o Brandon. Uhum. E tem alguém Imagina você ter comentou um aí, alvo, deixa eu ver ter um quem foi. alvo. A Dani comentou que antes ela tinha essa opinião, né, de que ele era mais sensato, mas que ele é um apaixonado sem correr, né, incorrigível, na verdade, e que Aham. aí o objetivo dele não era uma pessoa sensata, mesmo que talvez ele pudesse buscar alguém sensato, acho que ele ia acabar procurando uma moça com as características da Elisa, no caso a Marianne foi o alvo perfeito, né? Sim. Bom, lá no capítulo 26 ainda, tem uma questão da Eleanor que ela mente, ela fala uma mentirinha lá, sabe, pro Brandon. Ela diz o seguinte, quando ele pergunta, né, sua irmã está doente? Eleanor respondeu com certa aflição que sim, então falou sobre dores de cabeça, desânimo e excesso de fadiga, e tudo mais que pudesse decentemente explicar o comportamento da sua irmã, porque ela não queria ver ninguém, ela só estava aberta para o Willoughby, né? E se ele tivesse lá, com certeza ela estaria, né, festejando. Bom, aí no capítulo 26, eu tenho umas questões que são interessantes da gente pontuar, que a Jane Austen cita bastante o nome das ruas, as lojas, onde ficam as ruas onde ficam as lojas lá na Inglaterra. E eu acho que é até interessante, porque quem conhece sabe mais ou menos onde fica, em qual região. O Ebert está dizendo aí, Fabrício, que a Eleanor mentiu provavelmente com uma forma de proteger a irmã, porque você imagina o vexame que seria ter uma irmã tão dramática como a Marianne numa sociedade onde se você espirrasse muito alto você já era sem educação, né? E assim, não é uma questão muito fácil, creio eu, ter uma Marianne descontrolada por perto. Só lendo aí mais uma coisa que o Albert disse, ele não fica abatida por não ter notícias de Willoughby e ele não se preocupa com um noivo que não possui um mínimo de consideração por Marianne. Porque quando ele deixa peraí, agora eu confundi a casa da Jane Austen. Barton Cottage, elas estão quase certas, quase com plena certeza de que eles estavam comprometidos, porque tinha o lance do cabelo, né, do cachinho da Marianne, mas pro Willoughby não era bem assim, não, né? Ele era mais complicado. Eu tô tentando medir as palavras para não dar spoiler de uma vez. Olha, eu tô doido para que chegue nesse momento, porque eu tenho uma palavra Olha, certa. Eu tenho você uma quer ver palavra o certa que parquinho? define. Você quer Eu ver tenho o uma palavra parquinho pegar fogo? quero mesmo, porque tem uma palavra que define esse camarada. E eu acredito que parte de vocês irão concordar com isso. Que medo! Bom, então a gente pode ir pro 27? Sim, podemos. Sim, lá no 27 a gente tem o comportamento, o título desse capítulo eu chamei de o comportamento chocante de Willoughby. Então a gente fica, ai meu Deus, o que vai acontecer com essa fala da Adriana? O que ele vai fazer para quem ainda não leu? Então a gente vai perceber, vai conhecer muito do caráter do Willoughby a partir desses comportamentos. Então tem alguns coachings aí na internet que falam assim, não segue o que o cara fala, segue o que ele faz. Então é bem
característico do Willoughby, de pessoas como o Willoughby, porque é o que ele faz é que conta, não é o que ele fala ali na hora do, sei lá, do romance, do envolvimento com a tentativa, né, Sim. de envolvimento. Aham. Sim, a Lilia está dizendo que a decepção maior nesses capítulos é de como a Marianne trata a Eleanor como se ela apenas sofresse. E aí existe aquela coisa que eu acho que na psicologia é retratada como a criança interior, de que Marianne não sabe lidar com essa criança praticamente, se fosse possível, se até a questão da roupa permitisse, ela se jogava no chão e, sabe, fazia... Como é que fala? Esqueci a palavra. Batia os Espernear. pés, esperneava, isso, esperneava porque as coisas não estavam saindo dentro do que ela entendia que era o que devia acontecer. E pela primeira vez, eu pude sentir de fato, nessa semana, a ligação, a conexão entre irmãs. Uhum. Eu não sei se você lembra, eu achava um pouco estranho ter comentado a relação delas duas. Eu comparava muito a questão da Jane com a Elizabeth, de Orgulho e Preconceito. Sim. Você via desde o princípio, assim, uma cumplicidade entre elas. E eu Uhum. estava demorando para poder sentir isso, ver isso. Teve alguém que falou nos comentários sobre a Mary, né? Tratar mal, ou melhor, destratar um pouco a Eleanor. Mas eu Sim. não sei se eu estou equivocado, mas eu não vi tanto por esse lado. Eu vi uma aproximação muito grande, inclusive uma empatia muito grande da Você Eleanor. tá apaixonado pela Marianne, isso sim, porque ela trata a irmã muito mal. Sim, senhor. Nessa semana, vocês acharam isso? Sim, bom, mas é porque ela não sabe a dor silenciosa que a Eleanor está sentindo. Então ela acha que aquele palco do Ah, sofrimento sim. é todo por conta Só ela está sofrendo. para ela desenvolver o personagem dramático, né? Isso fazendo, Sim. né, uma metáfora dos sentimentos da Eleanor, ou da Marianne. Então, aí é que tá, colocaram aqui no chat, né? A Eleanor também está passando por um momento difícil, escondendo o que descobriu do Edward. Inclusive, tem um momento em que as duas, tanto a Eleanor fala para, não sei se você lembra, Adriana, desse momento, mas que ela fala, mas poxa, você não se abre comigo, Uhum. você não conta. E a outra vai dizer, mas você também não se E abre. era uma descrição muito mais é, é, incompreensível para a gente, porque a gente percebe que existe uma diferença de amizade entre irmãs lá em Orgulho e Preconceito com essas irmãs, com as dessas. Elas são muito mais formais entre si, e inclusive em relação ao que poderia ser um relacionamento com o Willoughby. Gente, eu tenho impressão, assim, se a Jane Austen se apaixonasse, ou a Cassandra, elas iam contar uma para outra imediatamente, se tivesse a mínima condição daquele romance acontecer e ir para frente, né? Mas infelizmente não foi esse o caso. Bom, continuando aí, que é o comportamento chocante do Willoughby no capítulo 27, a gente tem logo de cara a confissão do Brandon, que ele já se demonstra, no mínimo, preocupado com Marianne, e é uma coisa, para mim, compreensível naquela época, mas para mim fica meio também chocante, porque um homem de 35 anos querer se casar com, né, ter um relacionamento amoroso com uma moça de 17 é um pouco chocante, porque eu tenho uma moça de 17, né? Então fica É, mais complicado de entender. Mas naquela época era compreensível que uma moça com 17 anos já estava na hora de casar e constituir família. Deixa eu só ver o que a Duda disse. Que ela concorda com o Fabrício, eu acho que ela foi só compreensiva com Eleanor, considerando que ela não sabe sobre o Edward. Até chega a dizer que só não sofre mais por causa dela e da mãe. Veja bem, olha, eu não passo tanto mal porque eu tenho muita consideração por você e por mamãe. Mas ela dá aquele show lá, né? A gente percebe isso muito claramente na adaptação da Emma Thompson, que é a Marianne feita pela Kate Winslet. Ela é bem uma mocinha, ela já tinha mais idade, mas ela retrata bem uma mocinha de 17 anos, né? A personalidade da Marianne realmente vai ter que passar por uma transformação ao longo dessa história aqui, né?
Bom, Eu, aí eu, eu não sei, mas realmente eu senti isso, sabe? Você já contou spoiler, então eu agradeço muito. Porque realmente é isso que eu tô percebendo da personagem, que ela irá amadurecer. Assim, sim. pelo menos dessa semana eu percebo essa possível evolução dela. E é Uhum. o que fez, assim, eu meio que criar uma certa, digamos que, não sei, eu meio que odiava com todas as forças a Mary, mas aí depois, não sei explicar, mas eu gostei. Bom, aí a gente tem também uma cena londrina, assim, deve ser bem característica de Londres, que é as pessoas visitarem umas às outras, tomarem chá e de repente, além de uma conversa ali, também jogarem baralho, né? Jogar como é que fala? Alguma brincadeira com as cartas. Eu tô doida pra ler o que que a Ana disse. Eu tô rindo do comentário da Ana. Mano, a senhora James falando do que contou para geral e para mim, porque e por isso ela era de conhecimento de todo mundo, o suposto noivado. Então, eu É, acho que isso acontece ainda muito até hoje, se você começa a ficar na companhia de uma pessoa, quer seja ela homem ou mulher, que as pessoas começam a entender que você já tem algum relacionamento. Eu tive uma situação no passado quando eu morei no interior, trabalhando, né? Eu tinha uma amiga que também andava muito comigo, porque ela era sozinha, ela também não era da cidade. Então a gente sempre andava junto, até que um dia que uma das minhas alunas falou pra gente sair do armário, que tava todo mundo já sabendo do nosso romance. Então, percebe a imaginação frutífera das pessoas em achar que só porque você anda com uma pessoa, independentemente do sexo, do gênero, né, você já tem um relacionamento. Acho que a Dani está a falando que a Dani falou. Mariane é adolescente. Não existia essa distinção de adolescente, como a gente entende hoje. E adolescente, hoje em dia, vai até os 24 anos, por uma Isso. questão fisiológica, né, de desenvolvimento cerebral. Então, dá pano para manga e para amplas discussões, né? Porque uma moça no início do século XX, por exemplo, com 14 anos, ali em 1915, ela já estava casando com 14 anos, sabe? Eu vejo muitos exemplos das minhas tias, das minhas tias de todos os dois lados, elas casaram muito cedo, antes dos 20, ali na década de 1910, 1920. Então era muito Então, comum. assim, como Diga. você definiria, então, esse mau comportamento Então, dela? ela é, como diz, eu não sou. Mimada? Acho que a Mesmo. Luciana King está aí, não sei ainda se ela está, mas Freud explica, né, Luciana? A Luciana é psicóloga, ela pode justificar que ela não conseguiu desenvolver o intelecto para ser uma pessoa que conseguisse agir na sociedade com mais educação, porque eu acho que ele é um pouco falta de estrutura, sabe? Sim, como se houvesse um retardo do Sim. amadurecimento. A Lília está dizendo uma coisa interessante, que quem já leu mais de um livro da Alce nota que todo mundo sabe da vida de todos. É uma descrição total. Sim, porque aí a gente tem um microcosmo todo retratado ali pelas cidades ou pelas vilas que essas pessoas moram. E aí a gente tem as pessoas totalmente interessadas em saber da vida alheia. Você não podia fazer nada senão que não caísse na boca do povo. Então, tinha que ter muito controle, inclusive, com a questão de comportamento na sociedade. Bom, deixa eu dar um fôlego aqui que eu falei demais, fiquei. Bom, aí uma coisa, a noviça Marcele entrou, que ela comentou da última live da segunda-feira sobre os cartões de visita. Ah, me desculpa, refluxo. As pessoas tinham o costume de deixar o cartão de visita para que as outras pessoas soubessem que elas estavam na cidade, portanto, visitar essa pessoa que deixou o cartão de visita ou marcar algum encontro, um jantar, alguma coisa. O comentário da Ana. Sim, mas eu achei particularmente engraçado porque a senhora Jennings usou a fofoca para justificar a informação. Sim, De fato, né? é. Disseminou ali a fake news. Eu achei Exatamente. Fake news já existia no século XIX. Eu vou pegar que uma já coisa existia. aqui, que eu marquei nesse capítulo que está dizendo o seguinte: você não acha que está frio, mais frio do que pela manhã, Eleanor? Para mim parece que há
uma notória diferença. Mal posso aquecer minhas mãos, nem mesmo no meu regalo. O que é regalo, minha gente? Porque em alguns lugares do Brasil, regalo é presente, né? E vocês sabem o que é regalo? Eu? É. Regalo, não. Regalo é uma espécie de... Que essa que vos fala colocou na nota de rodapé aqui desse livro. Ah, Espécie de luva cilíndrica, feita geralmente de peles, usada para aquecer as mãos no inverno. Regalo é isso aqui, ó. Que as mocinhas usavam que legal. para poder aquecer a mão, ó. Aqui ele usa outra palavra, mas eu lembro dessa parte. Sim. Bom, eu coloquei regalo, agora sabe Deus por quê. Também é porque o nome é este, mas deve ter outros nomes. Bom, então aí a gente Aham, tem essa observação da temperatura em Londres, do clima em Londres e tudo mais. E falando isso. nisso, se alguém já vou me perguntar, essa bonequinha chama, esse modelo de bonequinha chama Amigurumi, e quem faz é a Jussara Guiar, que está aqui, me segue no Instagram. E essa é a Ô, Ema, Adriana, baseada em Ema de 2020. Ó, muito fofa. Fofa demais, olha isso linda, linda. minha gente. Engraçado que é algo que você me fez pensar aqui em relação a isso do tempo. É como Uhum. eles aproveitavam e valorizavam, né? Cada Sim. estação. E eu fiquei um pouco reflexivo nesse momento ali, Uhum. inclusive trouxe para o nosso contexto atual. Porque a minha vontade é de ir para a praia, entende? Nessa Uhum. quarentena. Fico morrendo de vontade. E aí, quando falar em a questão do clima, né? Inclusive, tem um momento lá em que eles estão indo fazer um passeio pelas ruas de Londres. E, se eu salvo engano, né? O céu está meio que azul. E nem sempre fica daquele jeito. Aí a Mary vai e fala, né? Intervém em relação Uhum. a isso. Uma Aí eu coisa fico pensando, interessante que eu. Deixa eu ver se foi o Ebert. O Ebert comentou. Deixa eu ver se. O Herbert. Bom, a minha luz aqui falhou. O Herbert perguntou o seguinte: comentou que a temperatura, o clima também estava bem conectado com os sentimentos do Willoughby, com a reação do Willoughby, né? Ele estava sendo bem frio com a personagem. Bom, leia para mim o comentário da Ana enquanto eu ligo minha luz de suporte. certo, olha só, a Ana botou. Sim. E a Elinor tem mais a ver com o pai. Acho que pouco se fala dessa perda, que talvez tenha sido maior para Elinor. Ter perdido o familiar que era o maior alicerce para ela. Sim, muito provavelmente, porque a Entendemos, gente né? tem a impressão que a Marianne ela é bem esculpida na Carrara, né? Da mãe Um dela, pouco muito tudo. parecida, né? Isso. Bom, continuando aí, tem algumas citações, algumas observações que eu E fiz teve sobre um os nomes comentário que eu das vi aqui, ruas. eu Diga. acho que já passou muito, mas é em relação a Eleanor exercer o papel de mãe, né? Sim. Dar limite para a própria Uhum. Mary, né? Só que aí a gente tem que levar em consideração que ela era muito mais desenvolvida nessa questão de seriedade que a Marianne, sendo que a diferença das duas é apenas 2 anos, né? Para mim era Sim, praticamente tudo igual, mas existe uma diferença muito real aí existe. e muito significativa, e, inclusive é uma diferença que a gente vai compreender como que cada uma suporta a dor, né, ao longo desse texto, dessa narrativa aqui. Sim. É, a gente percebe ainda no capítulo 27 sobre essa questão do segredo da Marianne não contar a real que tava toda, a galera geral estava toda querendo saber se ela realmente tinha um compromisso com o Willoughby. Mas a gente vai descobrir mais na frente por que esse silêncio, né? Podemos partir para o 28? Sim, podemos. Bom, 28 eu chamei de continua com um comportamento chocante, mas é nesse capítulo que existe o momento Maísa. Você é muito jovem para lembrar dessa cantora, mas ela canta a música assim: Meu Aí, mundo tudo caiu. caiu. Então é nesse Eu fico momento que, sério. que vai acontecer uns twists, uns plot twists na história que todo mundo vai ficar assim de não acredito que vai acontecer essas coisas. Deixa eu só ler ali. Jane está dizendo a questão, parece que Eleanor tem mais maturidade emocional.
com certeza. Marianne ainda está iludida como aquelas personagens românticas, pois ainda não tinha caído a ficha de que o Willoughby não se importava com ela. Então, tem essa questão do Willoughby ser um arrasa-quarteirões que não está preocupado em nenhum momento com os sentimentos das mocinhas, né? A gente vai ver mais pra Isso. frente. Bom, a gente tem algumas características no capítulo 28 sobre noções de etiqueta, como, por exemplo, elas chegaram pontualmente no lugar de destino, lá no baile, e assim que a fila das carruagens à sua frente permitiu, apearam, subiram as escadas, ouviram seus nomes serem anunciados de um patamar ao outro em voz alta, até que entraram em um salão esplendidamente iluminado, cheio de pessoas e insuportavelmente quente. Imagina, minha gente, um aglomerado. Hoje não é possível ter, mas um aglomerado de pessoas com aquelas roupas todas apertadas, todas complicadas de se vestir. E é mais ou menos parecido com isso aqui, olha, que a galerinha... E o vestido tá tão... Vou arredar aqui, peraí. Bota a mão assim atrás. Mas você é muito blogueirinho. Esse é um vestidinho que eu fiz com instrução no último encontro da Jane Austen Brasil, que foi na cidade de Timóteo, ano passado. Nós fizemos essas dobraduras com a professora lá da região, que ensina várias dobraduras. E eu fiz um casalzinho, né? Eu fiz de outra cor, mas ele tá num quadro, ó. De novo, vou aprender dobradura. essa foi ótima. E dobradura. Arrasou. Bom, então eles estavam todos ajeitados. A Duda está dizendo que, particularmente, acho que foi bem feito para a Marianne, que era justamente disso que ela precisava. Se é maldade pensar isso, mas eu acredito que foi uma saída que a Jane Austen usou para que essa personagem tivesse uma mudança ali, senão ela ia ser atendida por todas. E imagina que nojo que seria se ela casasse com o Willoughby achando que todo mundo está aos pés dela, né? Foi assim que ela caiu na real, como diz a Isabela aí. Bom, tem a história, que eu acho que aqui no texto é um pouco mais suave, mas quando a gente vê a adaptação da Emma Thompson, é mais forte essa cena quando elas cruzam olhares com o Willoughby e quando ela chama atenção porque você não me cumprimenta e tudo mais. Então, já entregando o ouro ao bandido aí, é o momento, né, do colapso. É um momento do embuste. Sim, é o nada que mais define. justo do que chamar o Willoughby de embuste, não é? É a definição perfeita da coisa. Sim, então é do tipo, ele tá ali conversando com uma moça que depois a gente descobre que ela possui um dote, né? Esqueci a palavra, gente. Ela tinha 50 mil libras, então era uma moça muito rica. Essa cena é extremamente forte se você levar em consideração que naquela época mal se podia pegar nas mãos das pessoas quando você estava comprometido. Então, todo aquele movimento que ele fez em Barton Cottage de visitar, de querer dar cavalo, de comentar sobre livros, sobre música, tudo isso denotava que eles tinham um compromisso. Imagina para a coitada da Marianne passar por isso em público. A partir daí que eu comecei a criar um amorzinho por ela. Em público, imagina só, em Londres, porque se fosse em público numa vila, seria uma vergonha, mas não seria uma vergonha absoluta. Mas em Londres deve ter sido vexatório se essa história fosse real, mas a gente consegue imaginar como que foi complexo, né? E o mais incrível é que não se fala sobre a Miss Grey, que é a pretendente do Willoughby, não se fala sobre os sentimentos dela, mas que situação estranha, né? Você está comprometida com um rapaz que tem outra moça quase se jogando aos pés dele no baile. É bem complicado, mas não, a Jane Austen não deu voz para essa personagem também, porque ela ia ser odiada de qualquer maneira, né? A Duda tá falando de novo que tem ódio do Willoughby, queria deitar na porrada. Bom, não acho que não é palavrão falar porrada, mas enfim, queria, né, dar-lhe uma surra bem dada. Ou seja, desde o período regencial já existia esse tipo, né, de gentalha. Olha só.
Sim, eu acho que nesse Não caso na aí cara dele, é inclusive. possível que existiam homens bem mais cruéis, né? Sabe o que eu fico imaginando? Ela não podendo mandar um textão para ele Sim, naquela época, não podia mandar o entendeu? textão porque era muito Ou caro. ligar e falar as verdades na cara dele, entendeu? Sim, Fica muito limitado aquilo ali. exatamente. Ou fazer em algumas novelas que a gente vê, colocar um carro de som e fazer ele passar vergonha. Não, E toda a vergonha caiu sobre ela. Ela é que ficou completamente envergonhada. Eu preciso agilizar um pouquinho aqui, mas no 28 foi essa queda mesmo, né? Esse meu mundo caiu da Marianne. E tem também a senhora Jennings oferecendo sais. A gente vê muito isso. Ele é totalmente boy lixo, viu, Raíssa? Em algum momento aqui sem eu dúvida. coloquei, eu não sei em qual capítulo, mas eu coloquei boy lixo, ó. A letra saiu horrorosa, mas tá escrito boy lixo aqui, ó. Eu usei essa expressão mais moderninha. Bom, a senhora Jennings, ela oferece sais para que ela Ou tente. então, ó, boy de Chernobyl, desculpa, mas tinha que. Hã? Chernobyl, né? Chernobyl. Também pode. É, verdade. Não tem esse termo? Eu não conheço bem, mas é novidade para É. mim. Ela manda uma carta, e eu acho que aqui é uma carta até muito comportada. Só antes da gente falar dessa carta, tem a questão dos sais, que são sais de cheiro feitos a partir de uma mistura à base de amônia. Por isso que fez com que ela acordasse. Não é sais de banho, tá, gente? É alguns sais que têm umas propriedades para que você recobre os sentidos, né? Tem chá de lavanda. Como deve ser esse chá? Ixi, eu sou suspeita. Eu tenho chá de lavanda aqui em casa. Ele é bem forte, então tem que pôr, né, açúcar ou mel, mas é um chá muito gostoso. Ele não fica lilás, tá? Não fica violeta. No encontro do ano passado da Jasbra, nós fizemos uma limonada de lavanda. O que é isso? A gente fez uma limonada comum e colocou gotinhas de lavanda pura, e essência de lavanda, e colocou também um negocinho para colorir. Então a limonada ficou lilás. Já entrando nessa história da lavanda, não quero fazer propaganda porque tem outras marcas, mas a lavanda é comestível desde que ela é produzida por alguns laboratórios. Olha, essa técnica é ótima, hein? De pôr a mão. Inclusive, eu uso a lavanda para algumas situações que são indicadas como calmante. Então, quando a gente estava naquele dia a dia ali, de dar aula, de enfrentar trânsito e fazer outras coisas, eu tomava lavanda para dormir, como um relaxante. Ela é calma mesmo, mas aí você tem que comprar lavanda que é comestível, né, gente? Porque tem outras águas de lavanda por aí que é para você usar em lençóis, em toalhas, etc, tá bom? Fica a dica, mas não necessariamente da Laszlo, que ela é very expensive indeed. Existem outras marcas comestíveis mais baratas. Bom, a gente tem no capítulo 29, toda essa troca de cartas e é por carta. E não tem um homem nessa história que vá lá meter a mão na cara do Willoughby, tirar satisfações, porque não era comum. A gente vai ver mais adiante que existia um homem que fez isso, mas até esse momento a gente não tem essa informação e ficava à mercê das meninas tentarem esconder toda a vergonha, né? A gente percebe aqui que, no meu caso, aqui da minha tradução, que eu mudei o tom do vocabulário e da conversa por se tratar de uma carta. Então, eu coloquei um português mais assim, polido, porque estava retratando a carta dos personagens, né? E aí, no fim das contas, só acelerando um tiquinho, depois a gente pode voltar se houver tempo. Eu coloquei aí que é uma espécie de livramento, né? Mas não deixa de ser boy lixo. Alguém terminou aí, termina por carta, é tipo termina por mensagem de texto ou Mensagem termina de pelo texto. WhatsApp. Ou em alguns casos Concordo. que eu já ouvi, a pessoa nem termina, gente. Ela simplesmente para de conversar e não dá notícias. Verdade. Bom,
Eleanor tenta proteger a integridade da Marianne e da senhora Janice. Com certeza, eu acho que eu faria isso, se fosse a minha irmã. Até nos dias atuais, se tivesse uma vizinha fofoqueira, eu não ia querer que ela Ou soubesse de seja, tudo. Como? aprendemos com Jane Austen, né? Uhum. A não sermos e girls lixos, tá vendo? Sim. E aí, a questão toda é que a gente vê muito, muito menos rapazes lendo Jane Austen. Talvez existam mais boys lixo na atualidade. É uma brincadeira, viu, gente? Ah, A Isabela está dizendo que é ghosting, que também explica melhor para a gente, que eu esqueci a palavra, é essa coisa de diminuição da mulher, né? De fazer com que ela, gaslighting, que é, a gente está dizendo aí que é a questão de fazer com que ela se sinta inferior, que ela se sinta menor. Me corrija se eu estiver errado. Bom, a Marianne fala que ela deve estar sentindo, que a Marianne deve estar sentindo menos porque ela tem um homem que gosta dela de verdade. Então aí já tem outra dedução que o Edward ama a Eleanor e vai ficar com ela, que é só uma questão de tempo para eles se casarem, né? Então, aí a Dani está dizendo que ele se enquadra perfeitamente na versão moderna chamada boy lixo, a porque ele página nem terminou, fingiu que nunca teve nada no nível de capacitíssimo mora, que a gente pode, se tivesse uma fingiu escala, já... demência. Como? Fingiu demência e prosseguiu aí. Sim. Não é à E toa o que um pouco Herbert, depois ele já se casa com outra, né? ele fez a egípcia, né? Ele simplesmente, tá, não é comigo não. O Herbert É. está dizendo que nesse capítulo, né, o narrador pinta o Willoughby como um diabo, mas com palavras bem requintadas para falar desse demônio, né, desse conquistador barato. Muita gente está falando aí. Opa, não posso comentar Não, o sério, comentário da olha, Duda. olha, Imagina, gente. eu tenho que fazer um negócio aqui, um comentário sobre vocês. Melhores pessoas participando dessa live. Eu não sei se você percebe, mas eu fico lendo às vezes aqui e começo a rir, Aham. porque cada uma a Duda botou. Ele é muito cretino, Aí vontade de tem uma pendurá-lo. coisa bem simbólica que eu fico pensando, que eu já vi acontecer com algumas conhecidas minhas, delas devolverem todos os presentes que o cara deu quando ele era namorado e o namoro terminou, eles devolviam todos. Teve uma até que jogou nos correios os presentes, perdão, na caixa de correio da pessoa em casa. E aí a gente tem a devolução das cartas e o cacho de cabelo. Olha, se seus sentimentos já a Marianne encerra o bilhete dizendo o seguinte: se os seus sentimentos já não são mais os mesmos, devolva meus bilhetes e meu cacho de cabelo que estão em seu poder. Tá. O que significa o cara ter alguns bilhetes românticos de uma moça solteira? Podia comprometê-la, né? Então, mesmo casado, se a esposa do Willoughby percebesse uma caixinha ali do passado que ele não queria dividir com ela, é, acaba que a reputação dessa moça também fica comprometida, né? Tem uma coisa interessante que eu estava comentando com a Lília ontem, anteontem, que a Eleanor diz o seguinte: eu acredito, mas infelizmente ele não sentiu mesmo. Aí lá vem a defensora do boy lixo, a Marianne. Ele sentiu mesmo, Eleanor. Por várias semanas ele sentia o mesmo. Eu sei que sentiu. Seja o que for que causou essa transformação nele, abre parêntese. E agora mesmo, e só mesmo a feitiçaria usada contra mim poderia ter feito isso. Ou seja, é o outro que faz com que você tropece, não é só as perninhas, não, tá? É uma É, outra pessoa que fez uma feitiçaria que pudesse explicar esse problema todo, né? eu acho, não sei se você já ouviu falar, realmente eu não lembro direito como é isso. Mas no relacionamento, ao término de um relacionamento, existem, parece que, três fases. Uma delas é, tipo, você justificar ou tentar entender o que houve. E outra delas é aceitar o que aconteceu. No caso, Sim, claramente o a caso negação, dela. né? Ela está em processo de Isso. negação. De E negar. ainda Pronto, tenta você falou, é dizer. isso mesmo, negação. E Isso. aí nunca houve noivado, um cacho de cabelo para ele não era nada, era simplesmente Não. algo que ela deu muito, muito íntimo, inclusive, né? Sim, Não sei qual que sim. seria o grau de compromisso para uma moça naquela época dar um cacho de cabelo. A gente tem também aí
uma parte que a Marianne se mostra muito dramática. É, tem que sentir, tem que ser infeliz, e eles estão livres para saborear o que conseguiram fazer. Ou seja, ela coloca a culpa nos outros por ela estar infeliz e eles vão comentar sobre a infelicidade dela, sendo que quem fez ela, quem deixou ela triste é o cara que ela está defendendo. Então, é um processo de negação, né? Muito compreensível. Aliás, compreensível no sentido de... É muito mencionado isso na literatura da psicologia, que a pessoa começa a defender. Né? Ela foi cega. Sim, não tem como romper É esse círculo. Bom, elas querem voltar a Barton, mas aí no final desse capítulo que fala da lavandinha miraculosa aí, que ajuda todo mundo. A Eleanor, vamos ver aqui, a Isabela está dizendo que a Eleanor fica chocada porque assim as atitudes da irmã não têm justificativa. Foram realmente imprudentes e arriscou a reputação da família toda, inclusive da Margaret, que tinha 13 anos só. Marianne não pensou nas outras pessoas, ela só foi deixando a maré levar, né? Podemos partir para o capítulo 30, que a gente tem 13 minutos. Bom, aí a gente percebe uma senhora Jennings, além de faladeira, uma senhora muito humana, que ela se compadece, ela defende Marianne e entra na briga ali acirrada, né? Ela é uma que tá com os nervos à flor da pele por causa do que o Willoughby fez, né? Então a gente percebe que ela é uma que tem a boca, né? Assim, ela consegue expressar a raiva dela e começa a fazer todo tipo de xingamento e, enfim, eu acho que se ela pudesse, ela dava uma coça mesmo no Willoughby, né? E aí é dito também que, para confirmar uma caratice dele, de que ele vai se casar com uma moça que tem só 50 mil libras, gente. Apenas 50 mil libras, né? Então, a Lilia está dizendo que tem uma parte que a Marianne quis querer voltar para Barton, mas está infeliz. E as demais pessoas, elas não sofrem? Não, ela não está preocupada, né? Ela acha que voltando para casa da mãe, ela conseguiria um consolo, mas ela ia entristecer todo mundo ali, sem muita opção, né? Porque eles não tinham para onde ir, naquela cidadezinha lá, onde fica localizada Barton Cottage. Vou acelerar um pouquinho. Tem toda uma discussão a respeito do caráter do Willoughby, da questão dele ser inconstante, que eles não tinham compromisso de fato. E aí a gente tem o Brandon, que entra novamente em cena e diz que ele ganha 2.000 libras, porque ele é oficial, né? Então tem um rendimento ali, então não dá para morrer de fome, mas também não é um luxo total como o Mr. Darcy, né? Venhamos e convenhamos, 2.000 libras é um quinto, né, do Darcy, da renda do Darcy. Concorda? É porque deu uma parada aí, não sei se congelou sua imagem. Oi? Não, estou digitando aqui. Ah, tá bom, desculpa. Nada, perguntaram o que é que eu tinha dito sobre ele. Isso. A Lilia está dizendo que a senhora Jennings, ela, depois do ocorrido, ela quase enlouquece para administrar tanta fofoca, porque ela tinha que administrar a fofoca do que o Willoughby fez e do que com a Marianne, do que ele está fazendo com a outra moça, que é se casar, né? Aí ela oferece também nesse capítulo um santo vinho, que é o vinho Constância, que ajuda talvez a esquecer ou melhorar, né? Como o marido dela tinha. Dá uma amenizada na dor, né? Então a gente percebe, mas é muito comum as mulheres beberem naquela época. A própria Jane Austen fabricava cerveja, então não era uma coisa de beber para embriagar, mas Mas nesse momento eu só consegui imaginar. Eu vou falar uma coisa aqui um pouco engraçada, mas aquela música, eu vou beber para esquecer meus problemas. Sim. Parece basicamente que a senhorita Jane estava falando isso. Bom, minha filha, bebe, esquece seus problemas e vai. Sim, verdade. Só vai. No capítulo 31, vou ter que acelerar, a gente começa a conhecer um pouco da história do Coronel Brandon, que é um rapaz que lá na juventude, quando ele era mais jovem, ele se apaixonou por uma moça com as características da Marianne, por isso que tem essa proximidade dele com a Marianne. E ela não teve muita escolha, né, na decisão dela. Uhum.
Tem também a questão da Mary Ann julgando a senhora Jennings, ou seja, porque a senhora Jennings entrou ali para, sabe, maldizer o Willoughby, aí a Mary Ann não concordou, e ela tem uma parte lá que, mesmo depois de todo o ocorrido, todo mundo já falando que a moça tinha 50 mil libras, que ele estava afundado em dívidas e etc., ela achou que quando teve um momento lá que chegou uma carta, ela achou que podia ser o Willoughby, que ele estava todo, como é que fala, prestes a pedir desculpas, mandando aquela carta, já chegaria ele na porta, já arrombando a porta. Então é tipo um cenário bem assim, sabe, novelesco, assim, dele chegar e se declarar, falar que, né, de repente deixou a outra, deixou 50 mil libras por conta dela, né? É uma viagem, né? Isso. Bom, aí a gente tem também uma coisa muito importante da vida do Brandon, que ele conta sobre a Elisa. E aí a Elisa é filha de uma moça que ele gostou na juventude, que acabou se casando com o irmão dele, mas o irmão dele teve a capacidade de deixar ela na Rua da Amargura, se divorciou. E essa moça, Elisa, ela tomou o mau caminho, né? Como eles diziam que as mulheres não podiam ter relacionamento naquela época, né? Sem casamento. Então, tomou o mau caminho, teve uma criança que todos ali no vilarejo acreditavam ser filha legítima. O que é isso? É a filha fora do casamento do Brandon. Só que, na verdade, é a filha de uma velha amiga, né? Que ele estava educando, estava criando. Então, a gente tem o Brandon falando dessa questão muito particular da vida dele, e tem também toda a parte que a Eleanor fica bem assim, abismada com tudo que ele está contando, porque o Willoughby, ele não só vai casar com a moça de 50 mil libras, como também ele, nesse inteirinho ali, ele seduziu uma moça que no caso é a protegida do Coronel Brandon, e aí ele seduz a Elisa e ela fica grávida. Então o Brandon que vai ter que resolver o futuro dessa moça, ou seja, dar um lugar para poder, como é que fala? Para essa moça poder viver em paz, apoio, porque né? o Willoughby não vai ter... Oi? Um apoio, né? Sim. E É aí ele justamente aquele fala... mistério no início, né, do livro. Uhum. Ele fala o seguinte: agora você pode ver como é o seu caráter, gastador, libertino e talvez pior que isso. Então a gente tem um rapaz que ele seduz a Mary Ann, ele já tá de cacho com a Elisa, engravidou a Elisa e vai para Londres para conquistar uma fortuna. Então aí ele começa, sabe? Ele é o reizinho da história ali das mulheres, né? É o pegador geral da história. E é muito triste isso, né? O Coronel Brandon sofre muito por contar essa história, mas acredita que isso vai fazer com que a Eleanor e a Mary Ann entenda melhor, né? Elas entendam melhor a questão. Alguém usou a hashtag Leia Emma. Coronel Brandon e Sr. Knightley são irretocáveis. Assim, para mim, Knightley é tudo de bom e muito mais melhor. Se existisse essa expressão, mas é tudo de bom. Concordo, leiam Emma. Inclusive, no dia 19, nós vamos fazer uma live com a Lília sobre a Emma da Jane Austen, para quem não conhece ainda. Vamos chegar ao capítulo 32, porque falta 5 minutos só. Temos o casamento do Willoughby, e ele se casa 15 minutos após a carta que ele enviou para Mary Ann, ou seja, o compromisso com a mocinha lá, com a Miss Grey, já estava bem adiantado, tanto que ele casa com ela em 15 dias, depois daquele problema, naquele baile que eles se encontram, né? Aí a sociedade toda fica sabendo desse casamento, todos ficam insatisfeitos, todos ficam revolt ali, né? Momento revolt, todos eles, a Mrs. Palmer, o Sir John, até a Lady Middleton é citada, mas ela não se mostra apática na situação. Alguém comparou aí o Willoughby com Wickham? Acho que sim, até tem uma semelhança, né? Começa com W, os nomes dessas pessoas. Deixa eu ver aqui. Começou uma aproximação bem pequena ali no final do capítulo 32 do Brandon com as Dashwoods novamente, que fala assim: as delicadas e discretas
indagações do Coronel Brandon nunca eram mal recebidas por Miss Dashwood, que é a Eleanor. Ele ganhara grande confiança de discutir de maneira íntima a decepção de Marianne, ou seja, não ficou lá espezinhando. E a Lilia está dizendo aí que a Marianne foi sim um livramento, como nos dias atuais a gente costuma usar essa expressão. Ele se casa, o Willoughby casa após 15 dias de todo o ocorrido, tipo, dane-se a sociedade, eu não quero saber, eu quero dinheiro. E para completar, minha gente, no final desse capítulo, a gente tem um problema de indigestão, porque volta a cena, ou seja, chega a Londres as Steeles. E as primeiras coisas que uma delas fala, no caso é a Nancy, é sobre o que elas viajaram com um pastor, né? Deixa eu ver qual que é o título dele, Reverendo Davis, e que todo mundo já estava achando que elas estavam comprometidas. Ou seja, a fala dessas duas moças é totalmente recheada de tipo, cadê meu crush? Ai, vou me dar bem, cadê os crush da cidade? Ou seja, numa viagem, ela já consegue ver um par perfeito ali, um crush para poder chamar de seu. E aí a gente vai perceber que tem muita coisa para acontecer nos próximos capítulos da semana que vem, com a chegada das Steeles e do irmão das Dashwoods. Aí eu deixo para você os últimos 2 minutos para você fazer uma opinião aí do que você sentiu nesses capítulos dessa semana, Fabrício. Na verdade, você falou, encerrou da forma que eu gostaria também de falar, e concordo. Eu estou muito animado para prosseguir, eu acho que eu não vou me conter, vou ler rapidamente Leia já. hoje! Eu leio sempre à noite, eu acho No muito pior que legal. eu posso. Provavelmente lá para sábado eu faço isso. Mas sim, a leitura está pegando fogo e eu estou amando. E por favor, assista as adaptações, você vai ficar assim. Eu vou assistir, eu vou assistir. Eu vou assistir assim que eu tiver uma oportunidade, eu vou ver o filme, até onde eu li, né? Sim. Para não pegar E tem, spoiler. eu também adorei, gente. Hoje foi, todo mundo botou, como é que fala? Deu a voz a todo mundo aqui na live, todo mundo se Sim, eu expressou, adorei porque também. Então, tinha de que, parabéns. alguém tinha que xingar o Willoughby, né? No É mais, eu verdade. agradeço vocês. Eu só E queria falar seja, uma coisa rapidinho. Quem claro, puder, corre no Literafoco, que tem vídeo novo hoje. Fiz uma eu resenha. vi, eu já vi. Tá? E na sexta-feira a gente vai ter uma live com a Keiliane que vai falar sobre persuasão, um trabalho de conclusão de curso que ela fez para graduação em letras. Então, até lá, até sexta-feira e se cuidem todos vocês. Um beijo, boa noite.